curte o conteúdo e ama o Atlético? Então já deixa o like e se inscreve. Aqui é puro sangue preto e branco. Ele se sentou calmamente no centro da sala, olhos cerrados, respirando fundo como quem se preparava para um mergulho profundo na alma do tempo. Ao seu redor, apenas silêncio e a expectativa de poucos curiosos. Foi então que a frase ecoou de forma inesperada, cortando a tensão do ambiente com a força de uma profecia: o Galo será campeão da Sul-Americana 2025. E ninguém poderá impedir. A voz era do vidente Sérgio Monteiro, conhecido por prever acertos emblemáticos no futebol brasileiro, inclusive a histórica vitória do Fluminense na Libertadores de 2023. A declaração, feita em uma transmissão ao vivo para milhares de seguidores, caiu como uma bomba nas redes sociais e nas rodas de torcedores atleticanos, reacendendo a chama de um sonho que há muito tempo pareceu se apagar. No momento em que as palavras do vidente se espalhavam pelo país, o Atlético Mineiro atravessava uma temporada marcada por altos e baixos, com a equipe oscilando no Campeonato Brasileiro, mas demonstrando uma postura aguerrida nos confrontos eliminatórios da Copa Sul-Americana. Sob o comando de Cuca, velho conhecido da torcida e símbolo de campanhas históricas do clube, o time mostrava sinais de uma equipe em processo de maturação, que sabia sofrer quando preciso e atacar com a precisão de um predador quando o espaço se abria. A profecia não era só uma frase jogada ao vento. Era um marco. Em um cenário dominado por análises táticas, Big Data, soltos e estatísticas, uma previsão mística ressoando com tamanha certeza parecia coisa de outro mundo, mas, curiosamente, chegou em um momento em que o Galo, mesmo sem o brilho de temporadas anteriores, passava a se mostrar mais letal e unido. As vitórias recentes na Sul-Americana contra adversários tradicionais chamaram atenção não apenas pelo placar, mas pela forma como a equipe se comportou. Cuca parecia ter reencontrado a centelha da liderança, e o elenco, mesclando juventude e experiência, abraçou a ideia de que a glória internacional podia, sim, voltar a fazer parte da história do clube. Entre os torcedores, a repercussão foi imediata. Nas arquibancadas da Arena MRV, faixas com a frase "É destino, Galo campeão da Sula" passaram a aparecer. As redes sociais se tornaram um reduto de manifestações de fé, memes e montagens que colocavam o Atlético levantando o troféu. Curiosamente, nem mesmo os mais céticos conseguiram ignorar a influência da previsão. Afinal, o futebol brasileiro sempre foi terreno fértil para misticismo, promessas e superstições. E o Galo, com seu histórico recheado de episódios dramáticos e reviravoltas inacreditáveis, sempre pareceu flertar com o inexplicável. Ao mesmo tempo, o time buscava respirar dentro do Brasileirão. A oscilação nos jogos da Liga Nacional contrastava com a solidez das apresentações na Sul-Americana. Era como se, de fato, houvesse algo de especial quando o Galo entrava em campo pelos torneios continentais. Cuca, experiente e sabedor da força emocional que o ambiente pode gerar, não negava que usava a previsão como um fator motivacional. Se todo mundo acredita, por que não transformar isso em combustível? O impossível sempre foi o habitat do Galo, disse, após uma vitória suada nas oitavas de final. A caminhada, no entanto, ainda era longa. Mas os sinais, ao menos para quem crê em mais do que o que os olhos veem, apontavam para algo grandioso. Uma sensação de que o destino já estava traçado, e que bastava ao Galo fazer sua parte, lutar até o último segundo, como manda a alma alvinegra. E quem conhece essa camisa, sabe que ela nunca se rende. O eco das palavras do vidente foi além das redes sociais. Ganhou programas de televisão, pautou discussões em rádios esportivas, invadiu redações e virou até motivo de debates entre os próprios jogadores. Alguns encararam com bom humor, outros com respeito. Hulk, um dos líderes do elenco, foi direto ao ser questionado sobre a profecia: se tiver que ser nosso, vai ser. Mas vamos batalhar como sempre batalhamos. Sorte ajuda, mas trabalho vence. A declaração, firme, viralizou, mas também mostrou que o grupo estava mentalmente envolvido, não com a previsão, mas com um objetivo maior: conquistar a taça. Cuca, que já viveu de tudo com o Atlético, de glórias continentais a eliminações traumáticas, adotou postura pragmática. Não rejeitou o discurso do sobrenatural, mas também não se deixou iludir. Preferiu usar a mística como elemento emocional. Nos bastidores,
Segundo fontes próximas ao clube, o técnico passou a lembrar em preleções histórias épicas da trajetória do Galo, como o milagre contra o Tijuana em 2013 ou a épica virada contra o Newell's Old Boys. A ideia era simples, reacender no elenco o espírito de que tudo é possível quando se veste a camisa alvinegra. A Sul-Americana, por sua vez, não é um torneio qualquer para o Atlético. Após anos em que o clube disputou com frequência a Libertadores, a competição ganhou ares de redenção, de recomeço, de oportunidade para escrever um novo capítulo de glória. E se a previsão do vidente parecia improvável quando dita, os jogos subsequentes passaram a dar corpo ao que antes parecia delírio. O Galo superou adversários com camisa pesada, enfrentou ambientes hostis fora de casa e conseguiu manter regularidade em meio à maratona de jogos, algo que muitos clubes brasileiros não conseguiram. Enquanto o Campeonato Brasileiro exigia foco para evitar quedas de rendimento perigosas, a Sul-Americana virava refúgio. Era como se o Galo encontrasse nessa competição a tranquilidade que não conseguia ter na rotina tensa do torneio nacional. E a torcida, ciente disso, abraçava o time em cada jogo internacional como se fosse final. A MRV Arena explodia em energia, pulsando nas noites de confronto como um verdadeiro caldeirão. Os adversários, atordoados, sentiam o peso não apenas do time em campo, mas da atmosfera criada por uma massa que acredita até o fim. Outro fator que aumentou a fé dos torcedores na previsão foi o desempenho individual de jogadores que, até então, viviam temporadas apagadas. Nomes como Allan Kardec e Patrick voltaram a ter protagonismo. A base, que sempre foi celeiro forte, começou a mostrar talento e personalidade, com garotos como Savinho ganhando minutos importantes e decidindo partidas. Era como se o elenco estivesse sendo iluminado por uma força além do treino e da tática. E mesmo os críticos mais duros começaram a admitir, algo diferente estava acontecendo. A cada fase superada, a profecia ganhava mais força. Se antes era tratada como curiosidade, agora era quase mantra. Está escrito, diziam os torcedores nas redes, nas ruas e até nos bares, como se a taça já estivesse na galeria. O ambiente, portanto, estava criado. E nesse caldeirão de fé, bola e mística, o Galo seguia sua caminhada. O próximo confronto, já nas quartas de final, seria contra um adversário tradicional do continente, dono de camisa pesada e histórico de títulos. Mas o Atlético chegava confiante, com a torcida inflamada e o técnico Cuca cada vez mais centrado. Em entrevistas, os atletas evitavam falar diretamente da previsão do vidente. Mas ninguém negava que o clima interno era de empolgação e foco. Um dos auxiliares de Cuca revelou, em off, que o técnico havia pregado a frase "a fé move montanhas" no vestiário, e que os jogadores passaram a repetir a expressão como um código. O ambiente, portanto, mesclava misticismo e trabalho duro, crença e comprometimento. O tipo de combinação que, na história do futebol, já escreveu capítulos improváveis e inesquecíveis. Se você tá até aqui no vídeo, é porque ama o Galo. Então já se inscreve e ativa o sino, porque vem mais análise quente por aí. O confronto das quartas chegou como um teste definitivo para a veracidade da previsão. Em campo, um Galo valente, frio e letal. Fora dele, uma massa ensandecida empurrando o time como se o próprio futuro dependesse daquela vitória. E dependia. Ao menos para a crença que havia se espalhado pelo clube e pela torcida. Com um gol salvador aos 43 do segundo tempo, o Atlético eliminou um dos favoritos ao título e carimbou a vaga nas semifinais. Era como se cada passo estivesse realmente desenhado por um roteiro invisível, que só os que acreditam conseguem enxergar. Na semifinal, o adversário era ainda mais cascudo. Um time argentino com tradição de eliminar brasileiros. O duelo foi tenso, marcado por provocações, faltas duras e momentos de tensão. Mas o Galo, como que movido por uma força ancestral, soube controlar a ansiedade, jogou com inteligência e contou com atuações individuais inspiradas. O capitão Everson brilhou em defesas cruciais, enquanto Hulk voltou a decidir com a frieza de sempre. E ao fim do jogo da volta, em plena Argentina, o grito entalado na garganta saiu com gosto de redenção. O Galo estava na final da Sul-Americana. A cidade de Belo Horizonte se transformou. Bandeiras nas janelas, camisa alvinegra pelas ruas, buzinas, cantos e promessas.
O clima lembrava 2013, mas com um novo ingrediente, a fé coletiva alimentada por uma previsão que agora era levada como verdade absoluta. Sérgio Monteiro, o vidente, voltou à cena. Concedeu novas entrevistas, reafirmou sua visão e ainda alertou: o título já é do Galo. Só falta o ritual final. A torcida comprou a ideia. Missas, velas, promessas, peregrinações até a Arena MRV, tudo foi feito como se cada gesto pudesse ajudar o time a cumprir seu destino. No vestiário, a atmosfera era de concentração. Cuca blindou o grupo, evitou euforia excessiva e pediu uma entrega total na final. A partida decisiva foi marcada para um estádio neutro, em Montevidéu, e milhares de torcedores atleticanos invadiram o Uruguai com suas caravanas. Durante a semana do jogo, a cidade virou preto e branco. As ruas respiravam Atlético. E o elenco, ciente do peso daquele momento, se preparava como em uma guerra final. A comissão técnica estudou o adversário minuciosamente, enquanto os jogadores repetiam um único lema: agora é para entrar para a história. E foi. A final da Copa Sul-Americana 2025 entrou para os livros como uma das mais emocionantes de todos os tempos. O Galo saiu atrás no placar, empatou ainda no primeiro tempo com um gol de cabeça de Allan Kardec e virou no segundo tempo com uma bomba de Zaracho da entrada da área. Os minutos finais foram de pura tensão, com o adversário pressionando e o Galo se defendendo com a alma. Ao apito final, o choro coletivo tomou conta do gramado, da arquibancada, das ruas de BH e de todo o Brasil. O Atlético era, enfim, campeão da Sul-Americana. A taça erguida por Hulk foi mais do que um troféu. Foi o símbolo de uma temporada de redenção, de fé, de união entre torcida e time. Foi o cumprimento de uma profecia que, por mais improvável que tenha parecido no início, encontrou eco no coração de cada atleticano. A conquista trouxe de volta o orgulho, renovou esperanças e mostrou que, no futebol, há espaço para tudo: estratégia, suor, talento e, sim, o inexplicável. E enquanto a festa tomava conta da capital mineira, com milhões de vozes cantando em uníssono Galo, campeão, uma frase se repetia nos muros, nas camisas e nas redes, estava escrito: o Galo é emoção até o último segundo. Então antes de sair, já deixa o like e ativa o sino porque aqui tem vídeo direto sobre o Atlético.